Então, agora vamos lá. Página 69, determinação de uma equação do segundo grau, conhecidas suas raízes. Então, agora a gente conhece as raízes e a gente quer escrever a equação. Então, o primeiro exemplo, raízes menos 4 e 5. Então, o que nós temos aí? X é igual a menos 4, que é uma das raízes, e x é igual a 5, que é a outra raiz. Vou resolver essa equaçãozinha do primeiro grau. Menos 4 vem para o primeiro membro. Está subtraindo, vai somar. Fica x mais 4 igual a 0. A outra equação, o 5, quando não tem sinal, é porque está somando. Ele vem para o primeiro membro, subtraindo, e nós vamos chegar em x menos 5 igual a 0. Como as duas são raízes da mesma equação do segundo grau, se eu multiplicar agora essas equações, ela tem que dar 0. Formamos aí uma equação produto. Mas não dá para resolver daquele jeito que a gente faz quando tem a fatoração, porque aqui não tem nada igual, tá? Então, como a gente vai fazer? Para escrever a equação. Para resolver, se eu quisesse saber quais são as raízes, poderia fazer por equação produto, mas eu quero saber qual é a equação. Então, o que nós vamos fazer aqui é a distributiva, ó. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 5, menos 5x. 4 vezes x, 4x. E 4 vezes menos 5, menos 20. Agora, precisamos escrever no termo geral, na forma geral. Então, vou agrupar o que é semelhante. X ao quadrado só tem esse, ele continua. Menos 5 e mais 4 vai dar menos 1x. E o menos 20, que é o termo independente. Equação escrita no termo geral, nós vamos determinar agora para ver, essa é a equação, para ver se realmente está certo, vai ter que resolver e dar essas raízes. Então, valor de A, 1, valor de B, menos 1, e o valor de C, menos 20. Delta, B ao quadrado. Se eu fizer menos 1 ao quadrado, vai dar 1. Mais 4, menos 4 vezes A vezes C, só que aqui tem um menos. Aí o menos da fórmula com o menos do C vai virar mais. 4 vezes 1, 4, vezes 20, 80. Somou, delta 81. Lembra? Discriminante positivo, nós vamos ter duas raízes reais diferentes. Continuando a fórmula, então. X é igual oposto de B. O B não é menos 1? Oposto mais 1. Mais e menos a raiz quadrada do delta. Raiz de 81 é 9, sobre o dobro de A. Dobro de 1, 2. X', vamos usar o sinal de mais. Então, 1 mais 9, 10. 10 sobre 2, 5. Primeira raiz, ok. X, duas linhas, vamos usar o sinal de menos. 1 menos 9, menos 8. Sobre 2, menos 4, a segunda raiz está aí. Então, essa equação está certinha. Então, aqui agora vamos ver mais dois exemplos de como obter a equação do segundo grau, conhecidas as suas raízes. Então, nesse primeiro exemplo, as raízes são menos 6 e 6. Então, nós vamos ter x é igual a menos 6 e x é igual a 6. Colocando tudo no termo geral, então vamos pôr tudo no primeiro membro, deixar só o zero depois, vamos ter x mais 6 igual a 0 e x menos 6 igual a 0. Vou escrever o produto entre essas duas equações, que tem que dar 0. X mais 6 vezes x menos 6 igual a 0. E aí a gente chegou em um produto notável. Produto da soma pela diferença, onde os termos são iguais, né? O primeiro é x nas duas e o segundo é 6 nas duas, mudando o sinal. Então, como a gente resolve? Primeiro termo ao quadrado, que é o x ao quadrado, menos o segundo termo ao quadrado, que é o 6 ao quadrado, 36 igual a 0. Essa já é o termo geral dessa equação e ela é uma equação incompleta, ela só tem A e C. Outro exemplo, a raiz 5 como única. Se ela é única, eu tenho duas iguais. Então, eu vou ter x igual a 5 no x' e no x duas linhas também. Vou isolar as duas ali, por 0 depois do segundo membro.
E aí, como eu vou multiplicar essa por essa, elas são iguais, eu vou fazer o quadrado da diferença, que é outro produto notável, né? Primeiro termo ao quadrado, menos o dobro do primeiro termo vezes o segundo. O primeiro é x, o segundo é 5, não vai dar 5x? O dobro, 10x. Mais o segundo termo ao quadrado, que é o 5 ao quadrado, 25. Está aí escrita a fórmula no termo geral também. Então, aqui, página 70, nós vamos ver um novo caso de fatoração. É o trinômio do segundo grau. Então, está destacado aí na página 70 de vocês. Um polinômio de segundo grau do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, com a, b e c reais e o a diferente de zero, ele pode ser fatorado dessa forma aqui, ó. A vai ser o número que tiver aqui, e aqui x e o oposto do resultado da raiz x', vezes x e o oposto da raiz x duas linhas. Então, aqui a gente tem um exemplo de um trinômio desse, ele tem A, B e C, e para poder resolver, nós vamos fazer ele virar uma equação, senão não tem como resolver. Então, fizemos ele virar uma equação do segundo grau, e aí a resolução, começando pelo valor de A, B e C, delta, B ao quadrado, lembra que toda vez que elevar ao quadrado vai ficar positivo, então 3 ao quadrado, 9, menos 4 vezes A, 4 vezes 1 vai dar menos 4, vezes C, que é menos 10, menos e menos vai ficar mais 40. Delta deu 49, sabemos que vai ter duas raízes reais diferentes. Continuando, x é o oposto de b. Se o b é menos 3, aquele vai ficar o oposto, que é 3. Mais e menos a raiz do delta. O delta é 49, a raiz é 7. Sobre dobro de a, que é 1. Então, 2 vezes 1, 2. X', nós vamos usar o sinal de mais. Então, esquece o menos. Vai ficar 3 mais 7, 10. Dividido por 2, 5. X duas linhas, vamos esquecer o sinal de mais, vai ficar 3 menos 7, que dá menos 4. Dividido por 2, menos 2. A fatoração, ó, A. O nosso A dessa equação não é 1? Então, aqui seria 1. Esse 1 precisa ser colocado? Não, eu posso tirar esse 1 daí. E aí vai ficar x e o oposto do x'. X' não deu 5? O oposto é menos 5. E depois x e o oposto do x duas linhas, que é menos, então ele vai ficar mais. Se a gente resolver desenvolver isso daí, ele vai chegar em x ao quadrado menos 3x menos 10. Vamos para mais um exemplo, então, desse tipo de fatoração. Primeiro, a gente tinha só esse trinômio. Para poder resolver, eu preciso das raízes, então eu coloquei igual a zero para formar a equação do segundo grau. Determinando os valores de A, B e C, não esquecendo do sinal, delta, B ao quadrado, vou fazer menos 11 ao quadrado, vai dar 121. Menos, como A e C são positivos, eu vou ter que continuar esse menos aqui. Então, 4 vezes 6, 24, 24 vezes 4, 96. A subtração dá 25, delta positivo, já sabemos que vai haver duas raízes reais diferentes. Continuando a fórmula, x é igual oposto de b, se ele é menos, ele vai ficar mais. Mais e menos a raiz do delta, a raiz de 25 é 5, sobre dobro de a. Se o a é 4, o dobro é 8. X' e duas linhas, 11 mais 5, 16, dividiu por 8, 2. X duas linhas, 11 menos 5, 6, sobre 8, vai simplificar, vai dar 3 quartos. Agora, vamos fazer a forma fatorada. Lembra o valor de A aqui na frente? O nosso A aqui é 4. No outro era 1, a gente pode até tirar depois. Aqui é 4. E aí, x e o oposto da raiz x', x e o oposto da raiz x duas linhas. Agora, observe. Aqui eu tenho um 4 e aqui eu tenho um 4 no denominador. Eu posso fazer a distributiva desse 4 lá, usando a associativa. Vou associar o primeiro fator da multiplicação com o último. Eu fiz separadinho aqui do lado, ó.
4 vezes x vai dar 4x. Embaixo é 1, não precisa pôr. 4 vezes 3 dá 12. Embaixo, 1 vezes 4, 4. Fração é divisão. 12 dividido por 4 vai dar 3. E aí a gente tem a forma fatorada desse trinômio aí. Mais um exemplo, o trinômio que a gente completou com igual a zero para poder ter uma equação e descobrir as raízes, determinando os valores de A, B e C, resolvendo o delta, deu positivo, nós vamos ter duas raízes reais diferentes. Vamos aqui, ó, o oposto de B, aqui o B é positivo, então vai ficar menos 1. Mais e menos a raiz do delta, que vai dar 7, sobre o dobro de A, 2 vezes 6, 12. Y', nós vamos usar menos 1 mais 7, que dá 6 sobre 12, simplificou, vai ficar meio. Y, duas linhas, vamos usar o menos, então menos 1 e menos 7, que dá menos 8, sobre 12, simplificou, menos 2/3. Fatorada. A, que é 6, Y, menos, né, que é o oposto da primeira raiz, e Y e o oposto, que agora vai ficar mais, da segunda raiz. A gente observa aqui que 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3. Como eu tenho aqui uma fração com 2 de denominador e aqui uma com 3, eu vou distribuir esse 6, 2 multiplicando a primeira, eu vou ter 2y, depois 2 sobre 2 vai dar 1, e aqui 3 vezes y, 3y, 3 vezes 2, 6, sobre 3 eu vou ter mais 2. Forma fatorada está feita aqui. Chegamos lá na página 71 com outras situações que envolvem equações do segundo grau. Então, no 8º ano, no 7º também, né, a gente viu como resolver uma equação do primeiro grau que tinha duas incógnitas, A e B, X e Y. E aí, a gente atribuía valores para uma das incógnitas. No caso aqui, nós temos um exemplo de uma do primeiro grau. X mais 2y é igual a 4. Estou atribuindo para o x o valor 2. Então, eu vou substituir todo lugar que tiver x, estou pondo 2. Então, vai ficar 2 mais 2y igual a 4. Equação do primeiro grau. Tudo que tem letra, né, incógnita, fica num membro, quem não tem vai no outro. Escolhemos deixar aqui o y no primeiro membro. Esse 2 que não tem sinal, ele está somando, quando ele vai subtraindo. 4 menos 2, 2. Esse 2 que está grudadinho aqui no y, ele está multiplicando. Quando ele vai para o segundo membro, ele vai dividindo. 2 dividido por 2 vai dar 1. E aí a gente obtém o par ordenado. Par por quê? Porque são dois valores. Ordenado porque segue a ordem alfabética. O primeiro valor, no caso aqui, é x, o segundo é o y. Então, o x foi o 2 que a gente deu o valor e o 1 o valor que a gente descobriu. Como é que você vai saber se está resolvido corretamente? É só substituir aqui, tem que dar 4. Para uma equação do segundo grau, é o mesmo processo. Temos aqui uma equação do segundo grau, com duas incógnitas, e vamos dar o valor 1 para o x. Então, aqui não é 3 vezes o x? Vai ficar 3 vezes 1, que vai dar 3. Essa equação, como ela só tem A e C, a gente pode isolar. Poderia trazer este 4 para o primeiro membro e resolver pela fórmula. Mas aqui, como a gente escolhe o método, aqui o mais fácil é isolar o que tem incógnita. Então, esse 3 que não tem sinal vai para o segundo membro, subtraindo. 4 menos 3 dá 1, quadrado vira raiz, portanto, precisa de mais e menos na frente. Y', raiz quadrada de 1 mais 1. Y, duas linhas. A raiz quadrada de 1 é 1, mas nós temos esse menos fora da raiz, então tem o menos 1. Pares ordenados. Lembra que a equação do segundo grau, ela admite até duas raízes diferentes? Aqui nós encontramos duas raízes, vamos ter dois pares. Então, x e y. 1, que é o valor que a gente deu para o x, e 1, que foi o y' que a gente descobriu. Aqui, 1, valor do x,
e menos 1, que foi o y, duas linhas que a gente encontrou. Quando a gente tiver um sistema com uma equação do primeiro grau e uma equação do segundo grau, como resolve? Você vai isolar uma letra na do primeiro grau, sempre na do primeiro grau, e substituir na do segundo grau para poder resolver.